Senhor, quantas vezes nós subestimamos o poder da oração. Pai, nos mostra hoje, através de Tua palavra, como a oração verdadeira pode quebrar as correntes mais resistentes da nossa vida. Deus, Tu nos dizes, em Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ó Pai, que promessa poderosa! Tu não apenas prometes responder, mas revelar mistérios que nossa mente limitada não consegue compreender. Senhor, quando olhamos para Daniel, no capítulo 6, vemos um homem que preferiu enfrentar a cova dos leões a abandonar sua vida de oração. Pai, ele orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas, mesmo sabendo que isso custaria sua vida. Deus, que fé extraordinária! Ele sabia que a oração era sua fonte de força, sua conexão direta contigo. Pai, nos ensina que Daniel não orava apenas em momentos de crise, mas tinha uma disciplina diária de oração. Senhor, quando o decreto do rei Dario foi assinado, proibindo orações a qualquer deus por 30 dias, Daniel continuou orando porque sabia que sem oração ele não era nada. Deus, Tu preservaste Daniel na cova dos leões porque ele manteve sua comunhão contigo através da oração. Pai, a oração de Daniel não era apenas palavras vazias, mas uma conversa íntima com o Criador do universo. Senhor, nos mostra que quando oramos com fé genuína, céus e terra se movem em nosso favor. Ó Pai, quantas correntes estão sendo quebradas neste momento através da oração, correntes de medo, de ansiedade, de desesperança. Senhor, Tu és o Deus que ouve o clamor do Teu povo e responde com poder e majestade. Senhor, Tu nos ensinas através de Elias que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Pai, em Tiago 5, 16 e 18 está escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Deus, que poder tremendo! Elias era um homem como nós, com as mesmas fraquezas, os mesmos medos, as mesmas limitações. Mas, Pai, quando ele se prostrou diante de Ti em oração, Tu fechaste os céus por 3 anos e meio e depois os abriste novamente. Senhor, no Monte Carmelo, quando Elias enfrentou os 450 profetas de Baal, ele não confiou em sua própria força ou sabedoria. Pai, ele simplesmente orou: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ó Pai, e Tu respondeste com fogo do céu. Deus, o fogo consumiu não apenas o holocausto, mas também a lenha, as pedras, o pó e até mesmo a água que estava ao redor do altar. Senhor, que demonstração poderosa de que Tu ouves e respondes à oração. Pai, nos ensina que a oração eficaz não depende de palavras bonitas ou longas, mas de um coração sincero e uma fé inabalável. Senhor, Elias orou com simplicidade, mas com total confiança em Teu poder. Deus, quando oramos assim, montanhas se movem, impossíveis se tornam possíveis, e milagres acontecem diante dos nossos olhos. Pai, Tu nos ensinas, através da parábola, a viúva importuna, que devemos orar sempre e nunca desanimar. Senhor, em Lucas 18, 1, 8, Tu nos mostras o poder da persistência na oração. Deus, a viúva não desistiu mesmo diante de um juiz injusto que não temia a Deus nem respeitava os homens. Senhor, se um juiz injusto finalmente atendeu ao pedido,
A viúva, por causa de sua persistência, quanto mais tu, que és nosso Pai amoroso, atenderás aos clamores dos teus filhos. Pai, tu nos dizes, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus, quando olhamos para Ana no Antigo Testamento, vemos uma mulher que orou com tanta intensidade que Eli, o sacerdote, pensou que ela estava bêbada. E ela derramou sua alma diante de ti, pedindo por um filho. Senhor, tu viste suas lágrimas, ouviste seu clamor e lhe deste Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Pai, nos mostra que a oração persistente não é sobre convencer-te a fazer algo que não queres fazer, mas sobre alinhar nosso coração com tua vontade. Senhor, quando oramos persistentemente, algo acontece em nós. Nossa fé cresce, nossa dependência de ti aumenta e nosso coração se molda aos teus propósitos. Deus, tu nos ensinas que a oração persistente quebra as correntes da impaciência, do desespero e da incredulidade. Pai, quando continuamos orando mesmo quando não vemos resultados imediatos, estamos declarando nossa confiança em tua fidelidade e teu tempo perfeito. Senhor, quantas bênçãos perdemos porque desistimos de orar muito cedo. Pai, nos dá a graça de persistir na oração, sabendo que tu sempre respondes no tempo certo e da maneira certa. Deus, que nossa oração seja como incenso diante de ti, subindo continuamente aos teus ouvidos. Continuamente aos teus ouvidos. Senhor, tu nos mostras, em Atos 12, como a oração da igreja quebrou as correntes literais de Pedro na prisão. Pai, enquanto Pedro estava preso, esperando ser executado por Herodes, a igreja orava fervorosamente por ele. Deus, que poder havia nessas orações! Pai, tu enviaste teu anjo para libertar Pedro de uma prisão de segurança máxima. Senhor, as correntes caíram de suas mãos, as portas se abriram automaticamente e os guardas nem perceberam sua fuga. Deus, que milagre extraordinário realizado através da oração! Senhor, quando Pedro chegou à casa onde a igreja estava, orando, eles mal conseguiram acreditar que suas orações haviam sido respondidas. Pai, isso nos ensina que às vezes oramos sem realmente esperar que tu vás responder de forma tão poderosa. Deus, perdoa nossa falta de fé. Pai, nos mostra também Paulo e Silas na prisão de Filipos, em Atos 16. Senhor, mesmo após serem espancados e presos injustamente, eles oravam e cantavam louvores a ti à meia-noite. Deus, que fé inabalável! Em vez de reclamar ou se desesperar, eles transformaram a prisão em um templo de adoração. Senhor, tu respondeste com um terremoto que abriu todas as portas da prisão e soltou todas as algemas. Pai, mas o maior milagre não foi a libertação física, mas a conversão do carcereiro e sua família. Deus, através da oração e do louvor de Paulo e Silas, uma família inteira foi salva. Pai, nos ensina que a oração não apenas quebra correntes físicas, mas também correntes espirituais. Senhor, quando oramos com fé genuína, tu quebras as correntes do vício, da depressão, do medo, da culpa, da vergonha. Deus, não há corrente que possa resistir ao poder da oração feita com fé. Senhor, que nossa oração seja como a de Pedro na prisão, como a de Paulo e Silas no cárcere. Uma oração que move céus e terra, que quebra toda forma de opressão e liberta não apenas a nós, mas também aqueles ao nosso redor. Pai, tu nos mostras através de Esdras como a oração pode transformar não apenas indivíduos, mas nações inteiras. Senhor, quando Esdras descobriu que o povo de Israel havia se casado com mulheres estrangeiras, violando tua lei, ele não apenas ficou indignado, ele se prostrou diante de ti em oração. Deus, em Esdras 9, 5, 6, vemos uma oração que quebrou o coração do povo.
E à hora do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, e havendo rasgado a minha roupa e o meu manto, me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. E disse: Deus meu, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. Pai, a oração de Esdras não foi apenas pessoal, mas intercessória. Senhor, ele tomou sobre si os pecados do povo e clamou por perdão e restauração. Deus, que coração de intercessor! Ele poderia ter condenado o povo, mas escolheu interceder por eles. Senhor, Tu nos ensinas, através de Neemias, como a oração pode reconstruir muralhas, não apenas físicas, mas espirituais. Pai, quando Neemias soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ele jejuou e orou por dias. Deus, sua oração moveu o coração do rei Artaxerxes a autorizar e financiar a reconstrução. Nos mostra que a oração intercessória tem poder para transformar líderes, governos e nações. Senhor, quando oramos pelos nossos governantes, Tu podes mudar seus corações e suas decisões. Deus, Tu és soberano sobre reis e autoridades. Através da oração, Teu povo pode influenciar o curso da história. Senhor, quantas vezes subestimamos o poder da oração intercessória? Quando oramos uns pelos outros, quando intercedemos por nossa nação, por nossos líderes, por nossa cidade, Tu moves Tua mão poderosa para trazer transformação. Deus nos chama a ser intercessores, a ficar na brecha pelos outros, a orar, não apenas por nossas necessidades pessoais, mas pelas necessidades do mundo ao nosso redor. Pai, que nossa oração seja como a de Esdras e Neemias, uma oração que transforma nações e restaura o que estava perdido. Senhor, Tu nos ensinas, através de Josafá, que quando enfrentamos impossibilidades, a oração é nossa maior arma. Pai, em 2 Crônicas 20, quando uma grande multidão veio contra Judá para batalhar, Josafá não confiou em exércitos ou estratégias militares. Ele se voltou para Ti em oração. Deus, a oração de Josafá nos ensina como clamar quando estamos cercados por impossibilidades. Ó nosso Deus, não os julgarás, porque em nós não há força contra esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Pai, que declaração poderosa! Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em Ti. Senhor, quando chegamos ao fim de nossos recursos, quando não temos mais estratégias ou planos, é exatamente aí que Tua glória se manifesta através da oração. Senhor, Tu respondeste através do profeta Jaziel: Não temais, nem vos assombreis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Pai, que palavra libertadora! Quando oramos, transferimos a batalha de nossas mãos para as Tuas mãos. Deus, Tu ordenaste que eles fossem à batalha, mas não para lutar, para adorar. Pai, Josafá colocou os cantores na frente do exército. E quando começaram a cantar e louvar, Tu fizeste com que os inimigos se voltassem uns contra os outros e se destruíssem mutuamente. Senhor, que vitória extraordinária! Eles não precisaram levantar uma espada, apenas levantar suas vozes em louvor. Pai, nos ensina que quando oramos e adoramos em meio às impossibilidades, Tu lutas por nós de maneiras que nunca imaginaríamos. Deus, quantas batalhas estamos tentando lutar com nossas próprias forças quando deveríamos estar orando e entregando tudo nas Tuas mãos. Pai, a oração não é nosso último recurso. Ela deveria ser nosso primeiro recurso. Senhor, Tu és o Deus do impossível, o Deus que faz caminhos onde não há caminho, o Deus que traz vitória onde só vemos derrota. Pai, quando oramos com fé,
Tu transformes nossas impossibilidades em possibilidades, nossos desertos em jardins, nossos lamentos em danças de vitória. Pai, Tu nos mostras através de Ezequias como a oração pode literalmente adicionar anos à nossa vida. Senhor, quando o profeta Isaías disse a Ezequias: "Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás", ele não aceitou esse decreto. Como final, ele se voltou para Ti em oração. Deus, em 2 Reis 22:3, vemos uma oração desesperada, mas cheia de fé. Então, virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: "Ah, Senhor, peço-te, lembra-te de que andei diante de em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era bom aos teus olhos." Ezequias chorou muitíssimo. Pai, Tu ouviste sua oração e suas lágrimas. Senhor, antes mesmo de Isaías sair do pátio, Tu o mandaste voltar e dizer a Ezequias: "Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei e acrescentarei os teus dias 15 anos. Senhor, que Deus misericordioso Tu és. Pai, Tu não apenas curaste Ezequias, mas adicionaste 15 anos à sua vida. Deus, isso nos mostra que através da oração, até mesmo decretos que parecem finais, podem ser revertidos pela Tua misericórdia. Pai, nos ensina através de Jó, que mesmo quando perdemos tudo, saúde, família, bens, a oração pode restaurar tudo em dobro. Senhor, quando Jó orou pelos seus amigos que o haviam acusado injustamente, Tu restauraste sua sorte e lhe deste o dobro do que tinha antes. Deus, Tu nos ensinas que a oração não apenas pede por cura, mas também libera perdão. E quando Jó orou por aqueles que o feriram, Tu não apenas curou sua situação, mas curou também seu coração de qualquer amargura ou ressentimento. Senhor, quantas vezes limitamos o poder da oração? Pai, Tu podes curar corpos quebrados, relacionamentos destruídos, sonhos despedaçados, esperanças mortas. Deus, não há nada impossível para Ti quando Teu povo clama em oração. Pai, que nossa oração seja como a de Ezequias, honesta, desesperada, mas cheia de fé. Senhor, que nossa oração seja como a de Jó, cheia de perdão e amor, mesmo em meio ao sofrimento. Deus, Tu és o Deus que cura e restaura através do poder da oração. Senhor, após vermos todos estes exemplos poderosos de como a oração quebra correntes, Tu nos chamas a uma vida de oração mais profunda e consistente. Pai, em 1 Tessalonicenses 5:17, Tu nos ordenas: orai sem cessar. Não é uma sugestão, Deus, é um mandamento. Pai, Tu nos prometes em Mateus 7:7-8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Senhor, que promessas maravilhosas! Tu não apenas podes responder, Tu queres responder. Deus, Tu nos ensinas que a oração não é sobre conseguir o que queremos de Ti, mas sobre alinhar nosso coração com Tua vontade. Pai, quando oramos seja feita a Tua vontade, não estamos desistindo de nossos sonhos. Estamos confiando que Teus planos são melhores que os nossos. Senhor, Tu nos mostras que a oração eficaz tem alguns elementos essenciais: fé, Marcos 11:24, perdão, Marcos 11:25, persistência, Lucas 18:1, e um coração puro, 1 Pedro 3:12. E quando oramos com estes elementos, correntes se quebram e milagres acontecem. Deus, Tu nos chamas a ser uma geração que ora, que intercede, que clama pelos impossíveis. Pai, Tu estás procurando intercessores que fiquem na brecha, que não desistam até que a resposta venha, que orem até que o céu se abra. Senhor, que correntes precisam ser quebradas em nossas vidas hoje? Pai,
Talvez sejam correntes de vício, de medo, de ansiedade, de depressão, de relacionamentos quebrados, de problemas financeiros, de doenças, de sonhos perdidos. Deus, Tu tens poder para quebrar todas essas correntes através da oração. Pai, nos chamas agora a fazer desta oração nossa oração. Senhor, ensina-nos a orar como nunca oramos antes. Deus, quebra as correntes que nos prendem e nos impedem de viver a vida abundante que Tu preparaste para nós. Pai, que nossa vida seja marcada pela oração, pela fé, pela persistência e pela confiança em Teu poder infinito. Amém. Senhor, a oração realmente quebra correntes e Tu queres quebrar as nossas hoje.